Aleluia. Eu queria invitar-te a hora que curves tu cabeça, que empeces a orar, liberes tu espírito, que hables com ele, Senhor, para que o mensaje, que é Cristo, que também é um tesouro, seja revelado no dia de hoje, em nome de Jesus. Levanta tu voz, liberes tu espírito, abras tu coração e decía ao Senhor que o Senhor pueda ministrar um evangelho que é puro, que é sencillo a la vez, pero que é muito eficaz e que é poderoso para ser muito mais de lo que hablamos, de lo que pensamos. Levanta tu voz, seas usado, hables com ele, Senhor, quais são tus expectativas para o dia de hoje. Oh, Espírito Santo. Candori barabaxê, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o evangelho de la graça del Senhor seja multiplicado, que a revelação, a luz que é Cristo na terra, seja multiplicada, o conhecer de Cristo seja multiplicado no dia de hoje. En esta manhã, Senhor, eu declaro um favor imerecido, uma luz para um evangelho de la graça del Senhor, que nossos olhos, assim como passou com o apóstolo Pablo, sejam abertos para um evangelho de la graça, em nome poderoso de Jesus. Decí comigo, eu declaro que hoje recibiré poder. Aleluia. Eu quero começar lendo nosso versículo que estamos memorizando, amém? 1 de Romanos, verso de número 16, diz assim: a la verdad não me avergüenzo del evangelho, pues es poder creo que estão com sueño todavía, não? Vamos, uma vez mais fuerte. A la verdad, pues es poder de Dios para las... Não, uma vez mais, vamos, mais fuerte, porque está falando sobre poder. Esta palavra poder, en el grego, se chama dunamis, dinamita. Então, não podemos falar simplesmente assim, de uma maneira tranquila. Há que salir poder, amém? Então, mais fuerte, a la verdad... Bueno, ahora sin el... Puedes sacar, vamos a ver. Aleluya, ahora es el momento. Bueno, a la verdad... Aleluya. Ojalá fuera así en la facultad, ¿no? 2 días tener todo de memoria. Pero aleluya, hoy yo quiero hablar sobre... O tema del texto de hoje se habla exatamente sobre o poder do evangelho. Decí comigo, eu tenho um poder que é uma bomba adentro mío e vai ser poderoso, amém? Quem está animado hoje? Então, eu quero falar sobre este poder, porque ayer nós falamos sobre um mensagem que também é do evangelho, que também é um tesouro, mas também que é uma pessoa, que é Cristo. Então, ayer nós hemos aprendido acerca de algo muito impactante, acerca de Cristo e do mensagem que Ele nos comissionou a proclamar, amém? Amém? Aleluia! Pero agora nós temos que enfocar-nos em uma coisa, que o evangelho, además de ser um mensagem, además de ser uma pessoa e de ser um tesouro, ele também é poder. Aleluia! E quando nós estamos falando sobre poder, é basicamente o poder para transformar e o poder também, a la vez, para generar uma revolução. En Hechos de los Apóstoles, a palavra vai dizer en versículo 17, não está estou fluxando. Não está en el material, pero eu queria compartilhar que a palavra de Deus diz a respeito de los apóstoles. Habla assim: aqueles que han trastornado o mundo também han chegado aqui. ¿Quieres saber lo que es trastornar un lugar? Con solamente un evangelio, una palabra, un mensaje. Ellos no tenían plata, ellos no eran misionarios, ellos no tenían nada de más del evangelio. No tenían poder político, sino que ellos tenían un poder. Y este poder era una dinamita. Aleluya. Y ellos fueron capaces de trastornar todos los lugares que ellos pasaron. Aleluya. Y de verdad, nosotros empezamos hoy hablando sobre la palabra griega del original poder, que vem de uma palavra chamada dunamis. Decí comigo, dunamis. E dunamis é uma palavra, não é uma igreja, também não é uma igreja. Pero la verdad, dunamis é um poder tão absoluto, tão poderoso, que é capaz de destruir.
Porque a palavra dunamis, este poder que está dizendo em 1 Romanos, é o mesmo poder que genera uma dinamita. Já viram as películas? Lo que é capaz de generar uma dinamita? É poderoso ou é silencioso? Poderoso. E lo mais extraordinário é que a comparação neste versículo está falando acerca de uma coisa, que o evangelho é poderoso. O que quer dizer isso? Que o evangelho é capaz de generar uma explosão. Eu costumo dizer que é tão poderoso que é como uma bomba nuclear. É isso aí, uma bomba nuclear. É uma bomba nuclear. Genera uma explosão donde sea que seja proclamado. Amém? Quem crê nisso? Que isso é uma verdade da parte de Deus. E é poderoso para ser que a palavra está falando sobre salvação. Então, todos aqueles que creem em isso, lo que está escrito aqui, é capaz de salvar. Pero vou, además de isso, é capaz também de transformar todo aquele que crê. Porque a palavra em Romanos 12 diz que nós somos confrontados com a palavra e somos transformados mediante a renovação de nossa mente. Ou seja, o Senhor nos chama para ser salvos, pero passando a salvação também, Ele nos chama para ser transformado segundo sua imagem e semelhança. Isso habla sobre uma restituição da parte de Deus, porque quando nós, o homem foi criado para governar sobre todos os animais, sobre toda a terra. Pero nós, quando pecamos, perdimos isso. Nós éramos revestidos de uma santa glória, éramos tal qual nosso Criador, éramos como Cristo. Éramos como Deus, teníamos revestimento de glória, pero quando pecamos, decaímos. Pero mira que extraordinário, a restituição da glória, vino através de Cristo Jesus, porque Ele nos salva, pero também transforma. Ele é a verdade e também é o caminho. Ele é a porta, pero também é o caminho. O que quer dizer isso? Que é um caminho. Nós estamos vivendo um caminho de transformação com Ele, amém? E o mais extraordinário é que o evangelho, de hecho, é poderoso. A palavra em Romanos 1:16 diz que não me avergüenzo do evangelho, pois é poder. E este verbo de ser, de es, não é que contém, sino que es. Interessante, não? Porque eu posso dizer que eu tenho poder, pero quando a palavra está dizendo que é poder, é muito diferente. É muito diferente. Porque quando nós estamos dizendo que é poder, habla de uma de suas características. Não habla que ele contém, que algumas vezes possui, sino que habla que ele é. Ele é. Amém? E isso é muito impactante. Porque quando nós estamos falando acerca do evangelho para outra pessoa, é como ter o coração queimando. E a outra pessoa que está recebendo tem coração de pasto seco. O que passa quando se calienta, se prende fogo en el pasto seco? O que passa? Nada. Queima tudo, irmão. Então, nós predicamos o evangelho com o coração queimando e generalmente a pessoa que está escutando está com o coração de pasto seco. O que passa com ele pasto seco? Se incender. Ou seja, se genera um fogo tão grande. É um incêndio santo, não? Então eu quero invitar-te hoje a que nós proclamemos este evangelho, este mensagem, que é um evangelho que transforma, que salva, pero que queima, porque é poder. Aleluia. A Bíblia está repleta de situações de transformações. E não são, por aí, há transformações que tardaram um tempo. Eu creio que a história de Pedro, todos conhecem a história de Pedro. Pedro foi uma transformação que tardou um pouquinho, não? Então, o Senhor, em uma de suas conversações, ele falou com ele, dizendo-lhe: Pedro, quando ele gacho cante 3 vezes, me vas a traicionar, me vas a abandonar. Então, foi um processo de reconhecer até o ponto de morir com uma cruz invertida. Ou seja, foi um processo. Foi uma transformação que levou tempo. Pero há coisas, muitas vezes, que o Senhor, eu costumo dizer, que muitas vezes o Senhor tarda muito tempo para fazer algo em um segundo. Então, há pessoas na história, que nós vamos dar os exemplos agora, vão ver que há pessoas que foram transformações imediatas, justo en momento. E hoje eu creio que tempos assim de ayuno, de 40 horas, de 21 dias, são tempos específicos onde o Senhor quer fazer coisas de maneira muito imediata. Amém? Então, se estão acá por la manhã, se despertaram temprano, é porque capaz viniste buscando algo.
E van a ver que o Senhor sempre contesta aquele que clama. Mateus 7:7, aquele que busca, encuentra. Aquele que golpea a porta se abre. Então é uma promessa. Aquele que busca vai encontrar. Aquele que clama vai ser contestado. Aún mais sendo justo. Nós somos justificados em Cristo Jesus. É como falar diretamente, é contacto personal com o Senhor. Amém? Eu queria começar dando-lhes o exemplo de Zaqueu. Zaqueu foi um nome... Tá rápido, hein? Zaqueu foi um nome em la Bíblia que ele não era um bom homem. Eu les tenho que dizer que ele não era um exemplo. Vocês conhecem a história de Mateus, não? Um publicano, recaudador de impostos. Zaqueu não era solamente recaudador de impostos, ele era jefe de los recaudadores de impostos de Jericó. E é muito interessante porque Jesus estava caminhando um dia sobre Jericó, já estava muito famoso, e Zaqueu escutou falar de Jesus. Pero havia uma multitud, Jesus já estava famoso, a seu redor havia muita gente, então tomou a decisão de subir em um árvore, porque queria ver a Jesus. Interessante, não? Sabes, em la vieja aliança, Moisés tuvo que subir um monte, o monte Sinai, para encontrar al Senhor. Pero en la nueva alianza, lo que pasó fue diferente. Un hombre subió un árbol para tentar ver a Dios. ¿Sabe lo que Dios dijo? Baja, yo estoy acá, en la misma altura. En la vieja alianza, en la ley, nosotros tenemos que hacer esfuerzo. En la nueva alianza, el Señor dice, baja, no hace falta subir a un monte. Tienes que saber que no tenés condición de salvarte a ti mismo. Entonces, hay muchas verdades en esta historia, pero no quiero hablar sobre eso. Déjame decirte una cosa, Zaqueu era un hombre jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, si ser un recaudador de impuestos ya era mal, imagina el jefe. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que pasa con Zaqueu es algo muy interesante, porque cuando el Señor lo mira así arriba del árbol, él dice así, Zaqueu, baja, yo quiero hablar contigo acá abajo. E o mais interessante é que ele disse assim, o próprio Senhor dizendo-lhe, hoje eu vou a cenar em tu casa. Imagina, vos aí estás acá hoje, aí empiezas a orar, ele Senhor, hoje eu vou a cenar em tu casa. Que harias? Eu estou seguro que prepararias o melhor assado argentino, não? Não, Gabriel? Aleluia. Ah, não, estamos de ayuno, perdão. Pero eu estou seguro que prepararias lo mejor, ¿no? Minha esposa recém regressou de viagem e ela estava muito animada porque comprou platos novos, ¿no? Taças novas. Então, seguramente nós usaríamos, ¿no? Com o Senhor. Pero o que quero dizer é que foi o que passou com Zaqueu. Zaqueu foi um homem que queria ver ao Senhor. E quando ele subiu no árvore, o Senhor estava abaixo dizendo, baja del árbol, que eu quero cenar em tu casa. E é tão interessante porque Lucas, capítulo 19, verso 9, o Senhor habla algo muito interessante. Ele cenando com ele disse, hoje ha chegado a salvação nesta casa. Sabes? A Bíblia vai dizer, os historiadores dizem que Zaqueu era um homem corrupto. Ele não era um homem ejemplar. La verdade, ele era corrupto, uma família perdida, sem esperança de salvação e muito rápido. Estava subindo o árvore, o Senhor lo encontrou e disse, baja, eu vou a cenar em tu casa. E de uma maneira tão rápida, o Senhor disse, hoje ha chegado a salvação a esta casa. É impressionante, porque ele não lo merecia. E o Senhor tratou de fazer algo que por aí ele estava passando há muito tempo. Há muitas pessoas que estão acá, que estão passando por crises em uma família, crises en el matrimonio, crisis en sus casas, pero la palabra de Dios dice que hoy la salvación, que es Cristo, el evangelio, un mensaje, va a llegar a tu casa en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar que todo va a cambiar. Hoy es el instante, hoy el Señor, hoy será el día que el Señor hizo. Amén. ¿Quién recibe eso en el nombre de Jesús? El segundo ejemplo que quiero hablar es la conversión de Saulo. Saulo, que también era que se transformó en el apóstol Pablo, él fue un hombre que por ahí nosotros escuchamos hablar muchas cosas buenas, que él era un hombre según el corazón de Dios, que él era un hombre, el mayor escritor del Nuevo Testamento, que él era un hombre muy sabio, hizo muchas facultades, estudió, conocedor de la ley, pero la palabra dice que su comienzo no fue así. Eu quero ler Hechos, capítulo 9, a partir do verso... Eu não vou ler todo, eu vou ler a partir do verso 10. É muito interessante porque a história conta que Saulo,
estava em direção a um lugar chamado Damasco. Desci comigo, Damasco. Não é la fruta, é um lugar. E é muito interessante porque querem saber por que Saulo estava neste lugar? Ele não estava para predicar o evangelho, ele estava para matar cristianos. Ele era o maior perseguidor de todos os cristianos seguidores de Cristo. Ele matava cristianos. Ele generava persecuções grandiosas. Ele matou muitos. A palavra diz que ele tinha, as pessoas lo conheciam como uma pessoa que era tão fiel à lei que ele era perseguidor. Ele mesmo disse isso, não? Enquanto a lei, perseguidor de Cristo. Interessante, não? Pero a palavra vai dizer que houve um dia que ele começou a orar. La verdade, começou a orar, não. El Senhor le habló a través de uma visão. É muito interessante porque o Senhor disse assim: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís a mim? E a palavra diz que, mientras ele escutava, ele se quedou ciego. Impressionante, não? Ele estava yendo a la ciudad. Puedes regressar ao verso 1. Vamos a ler. Verso 1. 9:1. Mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, estaba buscando los discípulos para matarles. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieron al camino, fueron hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó él. Yo soy Jesús, a quien persigues, contestó a él. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahora sí. Y es muy interesante, es muy precioso la palabra de Dios, porque la palabra va a decir, puedes dejar, que el apóstol Pablo, él se fue a un lugar, uma caixa chamada Derete. E allí, Ananias, que era o nome de Deus, o Senhor também falou a Ananias e disse assim: Ananias, vas a encontrar Saulo de Tarso. E Ananias se llenou de medo, porque ele conhecia todo o que falavam acerca de Saulo. Saulo era um perseguidor. E vão ver, porque o texto vai dizer: então Ananias respondeu: Senhor, he oído hablar muito desse homem e de todo o mal que ha causado a los que creem em ti em Jerusalém. Ou seja, ele conhecia seu histórico. Ele não era um bom homem. Ele estava perseguindo a igreja. E o mais extraordinário, porque o texto sigue: e agora lo tenemos aqui, autorizado por los jefes de los sacerdotes para... Pues volver a... Ahí. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que él ha causado a los que creen a ti en Jerusalén. Ahí el texto sigue. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan a tu nombre. O sea, él está diciendo lo que el capítulo começou dizendo que ele estava em Damasco justamente para matar e para perseguir e para levar cautivos a aqueles que estavam falando acerca de Jesus. Ele sabia o que estava passando, pero mira o que o Senhor dijo: vayas, porque esse homem é mi instrumento escogido para dar a conhecer mi nome tanto a las naciones e a sus reyes como al pueblo de Israel. Ou seja, Deus sabia o que queria. Deus já tinha uma visão acerca de Pablo. O texto sigue: eu lhe mostraré quanto tendrá que padecer por mi nombre. Y de hecho padeció. Sin duda, el apóstol Pablo, que en esta temporada era Saulo de Tarso todavía, lo más extraordinario es que él implantó muchas iglesias. Él, sin duda, fue el mayor apóstol de todo el Nuevo Testamento. Pero el tanto que sufrió,
Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo. Interessante, não? Ele chamou um saludo que nós nos saludamos hoje, não? Ele sabia e reconheceu em Saulo aquele que havia escutado dele: Senhor, eu tenho um propósito para ele. Ele é elegido de Deus. Ele será também um irmão tuyo. E ele saluda, é impressionante, porque Ananias, mesmo conhecendo-lo, ele começou dizendo: hermano Saulo, la paz del Senhor. El Senhor Jesus que te apareceu en el camino, me ha enviado para que recobres la vista e seja cheio de... Desse fuerte, seja cheio de... Interessante, mira el final da história. Al instante, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobrió la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días y bueno, no importa. Pero lo que quiero tratar de decir es que la historia de Saulo rompe muchas de nuestras convicciones. Muchas veces nosotros pensamos que alguien necesita estar dispuesto previamente. Pero já escucharam algo sobre que Deus nos amou primeiro? Que Ele nos ha encontrado? É justamente o que quero tratar de dizer. Muitas vezes nós vinimos a um encontro com Deus e não estávamos dispostos, nem sabíamos que ia passar. E justamente isso rompe muitas de nossas convicções, porque nós justamente pensamos que alguém necessita estar disposto previamente para ser encontrado. Pero Saulo rompeu todas as teorias possíveis sobre isso, porque Saulo não estava preparado. Ele estava fazendo outra coisa. Ele se foi a fazer outra coisa. Ele falou com o sumo sacerdote pedindo cartas para levar cautivos a los cristianos. Então, justamente o que quero tratar de dizer é que ele não queria ser bautizado por el Espírito Santo, pero ele estava em el lugar, em el centro de la voluntade de Deus. Interessante, não? Porque isso foi o começo. E a maioria das cartas, as epístolas paulinas, nós vamos a ver que ele escreveu aconsejando a igreja. Os parâmetros pastorais para levantar um pastor, um obreiro, ele lo ensinou a Timoteo, seu filho, na fé. Então, todos os parâmetros de igreja que nós conhecemos hasta hoje, os primeiros concílios, ele estava participando. Então, ele foi um homem, segundo ele conhecia muito da lei, pero en este momento, justamente o Senhor hizo questão de falar que as escamas se cayeron. Todos nós um dia tuvimos as escamas sacadas para uma luz, a revelação. Sabes que o Senhor habla, quando sempre a Bíblia habla, não sempre, pero majoritariamente, quando a Bíblia habla sobre luz, habla sobre revelação. Interessante porque Juan el Bautista dijo: eu não vine a ser a luz, eu vine para anunciar e falar acerca da luz. E Cristo mesmo dijo: eu não vine a ser mi voluntad, eu vine a ser a vontade del Padre, eu vine a manifestar uma luz, pero a luz não é minha, é del Padre. Que quer dizer isso? Ele vino a ser a vontade del Padre, a palavra de Deus é a luz, pero a letra, sem a revelação, de nada vale. E a revelação vem através de sacar as escamas. O apóstolo Pablo, ele conhecia da lei, seguramente conhecia os 10 mandamentos, 613 mandamentos, seguramente ele sabia al pé. Ou seja, era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. A palavra diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era um homem segundo a lei, dizia que ele deveria ser. Ele era um homem excepcional segundo a lei. Pero ele considerou todo como pérdida a causa de conhecer a sublime graça de Cristo. Pero todo começou assim, em um instante. Por aí estás acá e viniste pensando que um dia mais, pero por aí, en el momento de la oración, en el final, después de la predica, puede ser que las escamas se saquen y que tengas una visión y que haya poder. El tercer ejemplo que quiero hablar es sobre los 3 malhechores. Jesús estaba muriendo y algo muy interesante pasó. En su derecha y su izquierda habían personas que eran malhechores. Y lo más interesante es que hay un hombre en la historia. Esta história me marca muito, porque eu creio que esta história habla del homem menos merecedor de toda a história. El homem menos merecedor. Muitas vezes, nós temos consciência de que não merecemos favor e merecido. Mas quando eu leio esta história, eu
veo tanta gracia de la parte del Señor, porque había un hombre, al final de su carrera, él miró hacia Cristo, reconoció en él un hombre, él reconoció que era Dios. Y lo más extraordinario es que él hace una petición al Señor. Él dijo, bueno, ¿será que todavía hay salvación para mí? ¿Será que todavía puedo estar en el reino del cielo? Y es muy gracioso, no de ser de reírse, sino gracioso de exceso de gracia, sobreabundancia de gracia, porque el Señor mira a él, dijo hoy mismo, nosotros nos encontraremos en el paraíso. Él no merecía. Sin duda, el hombre menos merecedor fue condenado por sus errores, por sus pecados. Sería su final de la historia. Ele não tinha mais a onde ir. Ele estava justo no final da história. Ele estava a ponto de morir por seus equívocos em la cruz. E quem poderia salvá-lo? Quizás este seja o personagem mais favorecido de toda a Bíblia. Porque todos os outros personagens poderiam, em algum momento, ter uma segunda oportunidade. Juan 4 habla sobre uma mulher, vocês conhecem, mulher samaritana. Esta foi encontrada em um poço, pero haviam outras possibilidades. Hipoteticamente, o Senhor poderia haver encontrado lá em outras ocasiões, pero este homem não, era a última chance dele. E isso é muito interessante, porque Deus sanou enfermos, salvou a cautivos, ciegos, leprosos, hasta el gadareno, com suas legiões de demônios. Estes poderiam haver encontrado o Senhor em outro momento. Estes tinham outras oportunidades, pero este homem não. Este homem, a palavra de Deus vai dizer que foi seu último momento. Vamos a ler Lucas 23, a partir do verso 39. A palavra diz assim: um dos criminales allí colgados começou a insultar-lo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, habían dos, pero el otro criminal lo respondió: ni siquiera temor de Dios tienes. Bueno, siempre yo costumo decir que hay tres personas, ¿no? O mejor, si hay un grupo, y en este grupo hay un insensato y un prudente, ¿no? Bueno, ya ven que es bíblico. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿será que aún hay tiempo para mí? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Sin duda, um homem altamente favorecido. Um homem que estava ao final de sua história. O ladrão de la cruz, ele não tinha outro lugar, outro momento. Uma vez em Brasil, eu liderava uma cela com minha madre e nós invitamos Achar nós hacíamos muitas loucuras. Pero o bom dia que nós estávamos buscando gente para o encontro com Deus e passamos em uma praça. Estávamos em alto, era justo o dia, nós não teníamos muita gente, pero queríamos levar e agarramos uma pessoa. Uma pessoa que estava no escuro, que é verdade. E le agarramos uma pessoa que estava na caixa. Aí eu me acordo hasta hoje, minha mamá tinha um auto, aí ela pôs uma toalha assim, porque vivia na caixa. Pôs uma toalha assim sobre a silla del auto, e depois nós nos fomos assim. Ele estava totalmente alcoolizado. Ou seja, havia tomado, todo o álcool del chino havia comprado. E que me mamá isso? Me puse no meio. Eu tinha 15 anos. E eu me molestei muito. Eu me acuerdo hasta hoje, porque me marcou. Me molestei muito, porque minha mamá disse: vas a cuidar dele. Bueno, havia outro para cuidar, porque estava muito, olía mal. Estava alcoolizado, falava coisas nada que ver. Aí, bueno, estava assim, consolidando ele que vive na caixa. Aí, bueno, me molestou muito, eu me enojei. Pero lo mais extraordinário é que ele foi marcado. Foram 2 dias, hicimos na quinta. A regressar, nós fomos a buscar ele outro domingo para ir ao culto. Sabe o que passou? Ele havia tropeçado e golpeado a cabeça, teve um traumatismo craniano, morreu. E me marcou muito. E ele aceitou a Jesus no sábado passado. E não é uma história fictícia, isso passou. Então, assim como aquele que tinha sua última chance,
Mi mamá segura foi usada por Deus para que ele tuviera vida e pudiera vivir en el cielo con el Señor. Entonces, el ladrón de la cruz no tuvo otra oportunidad. Jesús fue a su encuentro en la muerte, prácticamente. Jesús lo rescató en el momento final. Jesús lo resgató quando ele já não podia ser nada ou dar nada a câmbio. É muito interessante a história que Jesus habla sobre uma realidade espiritual. Jesus, quando tinha 30 anos, ele tomou na fila uma cola de Juan el Bautista para ser bautizado por ele mesmo. É muito interessante porque a palavra diz que quando ele toma a fila, quando ele é bautizado por el agua e depois é bautizado, se baja uma paloma e é bautizado por ele. Bautismo no Espírito Santo, os céus se abrem e ele, Senhor, disse em voz audível: acá está mi hijo amado, a quem eu tenho prazer. Jesus não havia feito nada. Não havia sanado um enfermo, não havia sanado um leproso, não havia obras nele. Porque havia recém começado seu ministério. Depois vai ao deserto e não importa, mas o que quero dizer é que nós somos amados, somos encontrados quando não hicimos nada para o Senhor. Muitas vezes nós seguimos a carreira e aí pensamos que somos mais merecedores porque agora estamos trabalhando para o Senhor. Não. Jesus te elegeu quando não havia hecho nada. Quando nós éramos todavia pecadores, a palavra disse que quando todavia éramos pecadores, Ele nos bendijo, Ele nos trajo salvação. Assim como este homem, estávamos morrendo espiritualmente. Ele de verdade. Pero o Senhor nos ha elegido quando estávamos muriendo para nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Él nos ha elegido. Y no solo eso. Primero de Romanos 16 dice que el Evangelio que nos salvó, nos transforma y también nos da poder. Aleluya. Yo quiero hablar algunos puntos. Porque el poder de Dios, aunque esté hablando sobre nosotros como seres para serem usados, é um poder intrínseco. Desce comigo, poder intrínseco. Já viram a semilla? A vida de la semilla não está na cáscara, sino que está adentro. O Atmani tem um livro que diz homem espiritual. E ele diz, ele ensina, tem uma frase muito conhecida, que um homem espiritual é um homem quebrantado. Déjame decirte uma coisa. De nada vale uma semilla com a cáscara em perfeito estado. Vuelvo a decirte, a vida está interior, é intrínseco, a vida está dentro, hay que romper. Já jugaram o juguito de... Achar em Brasília era muito comum, usar um algodão e um poroto. Já viram isso? E é muito interessante porque a semilla se abre e a vida interior sai. Quanto mais quebrantado, mais vida. Quanto mais rupturas, mais vida. Porque a vida está dentro da semilla. O evangelho são como semillas. O poder transforma, pero o poder está dentro. O poder não está afuera. E que temos que fazer? Menos de mim e mais de Ele. Que eu diminua e que Ele cresça. Porque é para Ele, todo é para Ele, é de Ele. E todas as coisas são a partir de Ele. Aleluia. Eternamente, nós vamos a declarar que Ele é santo, 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 com os ángeles querubines. Pero hoje nós temos a capacidade de proclamar um evangelho que é poder, pero está dentro. É um poder desde nosso interior. ¿Te acordás de lo que el Señor Jesús dijo a la mujer samaritana? Y de adentro tuyo fluirán como ríos de aguas vivas. Porque el poder está adentro. Aleluya. Eu quero falar agora sobre o evangelho produzindo em nós o resultado, o poder intrínseco. Que são os poderes intrínsecos? Aleluia. Déjame decirte, eu quero dar-te alguns conselhos, porque hoje mesmo nós vamos a liberar poder. Há uma vida interior, há uma vida luxando em nosso interior. Eu quero falar, empezar dizendo algumas condições prévias. Em primeiro lugar, o evangelho necessita ser predicado com corações incendiados. É muito interessante porque eu costumo dizer que o evangelho é simples. Não é muito difícil ser predicado. Na verdade, quando decís uau, é porque salió virtude, porque pudiste ver com os olhos de la luz de la revelación. Pero não há novidade no evangelho. A Bíblia é a Bíblia há 1000 anos.
Entonces no hay suerte de novedad en la Biblia, pero hay frutos de revelación. Entonces no es muy difícil predicar el evangelio, sino que es fácil. Es un mensaje que es Cristo. O sea, si vengo acá y hablo de Cristo, vas a salir con el corazón queimando. Es solo hablar de Cristo. Yo me acuerdo, la semana anterior a pasada, nosotros hablamos sobre la centralidad de Cristo. ¿Cuántos estuvieron acá? Y yo noté que había un ambiente solene acá. O sea, un ambiente de vida, de vigor, de renovación. Y nosotros hablamos solamente de Cristo en el centro. Tan sencillo como. No hubo una revelación, no hubo nada en especial. Solo hablamos que Cristo es el centro. Pero hubo vida. ¿Por qué? Porque Cristo fue revelado. Nosotros hablamos generalmente que, la verdad, hay muchos predicadores que quieren mezclar un poco el evangelio, pero el evangelio debe ser pasado adelante con pureza, de manera sencilla. Yo doy clases de algunas materias de medicina y mi conocer de las materias no me torna una persona diferente, un buen profesor. Lo que me torna un buen profesor es agarrar algo difícil y transformar en sencillo. ¿Ya tuvieron la experiencia de tener un profesor que parece que agarra algo difícil y torna algo imposible? Yo ya. Pero el buen predicador es algo que agarra la palabra y trae luz. Pone luz en la letra. ¿Hace sentido para él? Nosotros tenemos que poner luz en la letra. La letra debe ser... Es como o pastor dijo ontem, ¿no? Como tener los lentes, estar viendo una película en el cine 3D y no tener los lentes adecuados, de nada vale. No hay experiencia. Estos días yo me fui a ver una película 4D, hace mucho, 4D, y fue la peor experiencia de mi vida. Había agua por mi rostro. Yo no conseguía comer pochoclo porque me quedaba así. No recomiendo a nadie, no sé cuántos ya probaron. O sea, peor experiencia de mi vida. Capaz a los niños les guste, pero para mí, para nada. Pochoclo para volando y agua en mi rostro. O sea, vine a pasar, o sea, me enojé en eso. Pero lo que quiero decir es que tener los anteojos en un cine 3D es tener 100% de experiencia. Entonces, tener luz en la letra es ver Cristo, donde por ahí no hay. Es como ver Melquisedec en Génesis. Jesús no estaba ahí, pero estaba. Es como leer Juan 1:1 y dice, Él era el verbo ya era Dios. Es como ver Dios en Génesis. Es ver Cristo en Génesis. Es comenzar a ver que cuando Dios dijo, si Él era el verbo y Dios dijo que haya luz, el hacer, el hecho de traer a la existencia algo que todavía no se ve, era el propio Dios liberando Cristo. O sea, traer la luz. Es ver con los lentes adecuados. El primer punto que estaba hablando es el evangelio necesita ser predicado con corazones incendiados. No está calificado para ser predicador del evangelio aquel que no tiene su corazón queimando por él. El predicador, antes de todo, es un pintor. Nosotros somos pintores, nosotros tenemos un cuadro y pintamos Cristo. Hoy estoy pintando Cristo, ustedes están mirando y ustedes desean ser como el cuadro. Entonces la palabra de Dios en Romanos dice que como en un espejo, con el rostro descubierto, yo contemplo a Cristo. La verdad, yo me contemplo a mí, pero no me veo a mí, veo a Cristo. Y cuando veo a Cristo, como en un cuadro, en una pintura, yo me transformo en Él. Es como ser un niño, ir a una película de Spider-Man. Ellos salen así, ¿no es verdad? Pero nosotros queremos salir como Cristo. No podemos querer que queme el corazón del otro, sendo que el nuestro todavía no está queimando. Por eso hoy será liberado fuego. Aleluya. Yo quiero decirte que no podemos querer que otros tengan los ojos abiertos si nuestros ojos están cerrados. Primero el Señor sacó las escamas de Pablo, después Él empezó. Interesante, ¿no? Primero el Señor dio la visión y después Él empezó. Antes de empezar, Abraham, Génesis 12, la palabra dice que Abraham, Deus te está chamando. Pero el chamamento de Abraham es muy interesante porque el Señor siempre trabaja a través de la visión. Entonces, cuando el Señor llama a Abraham y dijo, salí de tu tierra, lejos de tus parientes, y yo te daré una gran nación. Yo te haré padre de una multitud. Yo te mostraré, yo te bendeciré. Todo lo que pongas tus manos, yo te bendeciré. Los que te maldigan, yo maldeciré. O sea, la visión.
Há um episódio também que o Senhor disse assim, que Abraão estava tão incrédulo, não creía que poderia, todavía viejo, sendo viejo, sua esposa vieja, ellos tendrían la capacidad de tener hijos. ¿Sabe lo que el Señor dijo? Dio la visión, salí de tu tienda, mira las estrellas del cielo, contar cuántas son, así también será su nación, contar los granos de arena, así también será tu descendencia. El Señor siempre trata de darnos la visión, porque Él quiere algo, pero nosotros todavía no podemos ver. Cuando Él llamó a Ananías para orar por Pablo, Él dijo, bueno, vas a hablar con Él, y vas a ya invitar como hermano, porque Él será grande, yo lo usaré como instrumento. Entonces siempre que el Señor hace, antes Él hace a través de nosotros. Há um versículo em 1 Coríntios que ele habla assim, porque ele eligió a loucura do evangelho para salvar o homem. Sabe por que é uma loucura? Porque depende de nós. Seria muito fácil enviar um ángel acá. Com todo respeito, convenceria qualquer. Pero ele eligió a la loucura do evangelho para salvar o homem, porque depende de pessoas inconstantes, pessoas que muitas vezes estão animadas, outro dia estão desanimadas. É uma loucura depender de pessoas que são inconstantes. E eu não estou ponendo peso sobre tu vida, pero que estou me incluindo, e me incluo nisso. ¿Por quê? Porque há dias que eu me desperto no horário, pero há dias que eu tenho 5 alarmas, e muitas vezes não me desperto no quinto. Isso é inconstância. Então, por que é uma loucura predicar ou depender de uma pessoa inconstante? Pero é assim, as coisas de Deus não são fáceis de entender. A loucura de Deus é maior, a loucura de Deus é maior que a inteligência do homem. Amém? O predicador do evangelho é aquele que morra as hojas de sua Bíblia com as lágrimas de los ojos. Nunca aceptes estar com os olhos secos delante da presença de Deus. Nós somos usados e transformados. E quando somos transformados, as escamas se caem. E quando as escamas se caem, nossos olhos se enchem de lágrimas. A Bíblia deveria ser como um memorial de lágrimas. Eu me acuerdo quando chorei por isso. Nós muitas vezes tateamos, não? Versículos que nos chamam a atenção. Mas eu quero invitar a tatear com tus lágrimas do que te ha marcado. Forte, né? Eu me acuerdo quando fui a Legendários. Algo muito profundo. E quando fui a Legendários, sofrimos uma tempestade. Estava em minha tenda. Se chenou minha tenda de água. Estava com minha Bíblia. Se chenou toda de água. Se acabou minha Bíblia. Né, John? Predicamos. Não na vana filosofia. Não predicamos, não é mensagem de uma persona, de mi mente para tu mente. É mensagem de mi espírito para tu espírito. Amém? Eu não posso tratar algo sobrenatural como algo natural. Isso é diminuir o poder. Então, eu quero invitar-te a que puedas hoje mesmo provar isso. Provar o espírito caliente com o pasto seco. Aleluia. Pero imaginar que se mi espírito caliente em um coração de pasto seco produzir um incêndio, imaginar 2 corações calientes. Seguramente vamos a explotar todo este edifício. Segundo ponto que quero compartilhar é sobre o evangelho, necessita ser predicado com a fé. Hebreu, capítulo 11, verso de número 6, diz assim. Hebreu, capítulo de número 11, verso de número 6, disse assim: em realidade, sem fé é impossível agradar a... Desci fuerte. Sem fé é impossível agradar a... Já que qualquer que se acerca a Deus tem que crer que Ele... Desci fuerte. Que Ele... E que... Aleluia. 2 pontos importantes. Se eu predico, 3 pontos. É impossível agradar a Deus sem fé. Segundo ponto, que... antes de predicar, tenho que crer que Ele existe. E terceiro ponto, é recompensa. É recompensa. A fé genera recompensa. Escutem-me. Há 2 coisas que todo aquele que predica a mensagem do Evangelho necessita ter em conta. Que Ele existe e que Ele recompensa. Que Ele existe e que Ele recompensa. Que Ele existe e que Ele recompensa. Não dá para predicar o Evangelho sem crer que Ele é um ser recompensador. O Senhor disse a palavra que Ele é galardonador de aqueles que lo clamam.
Ele recompensa aqueles que creem. Ele recompensa a fé. Todas as vezes que o Senhor salvou, sacou demônios, hizo qualquer tipo de milagre, ele disse: "Vachas tu fé te salvou, vachas tu fé te sanou, vachas que graças a tu fé, a mulher que sofria hemorragia, que passou com ela 12 anos sangrando, ela disse: se apenas toque nele talit, serei sanada. Quando ela tocou, ele parou todo o que estava fazendo, ele disse: para, alguém me tocou. Os discípulos que estavam a seu redor disseram: pero há muita gente. Claro que te tocaram, Jesus. Ele disse: não, pero salió virtude. Alguém me tocou com fé, foi recompensado. Quem quer tocar no Senhor e receber recompensa hoje? Não posso predicar um evangelho que nos sana sem crer que o enfermo será sanado. Não posso predicar um evangelho que salva sem crer que o pecador pode ser salvado. Não posso predicar um evangelho que transforma sem crer que ele vai transformar minha vida. Primeiro é em mim e depois é através de mim. Ele não pode manifestar favor naquele que se rechaça, que não crê. A fé é o potencializador de aquele que eu não vejo. A fé, o autor de Hebreu 11 diz que todo aquilo que não vejo, eu trago à existência. E a partir de minha fé, todo puedo é naquele que me fortalece. Aleluia. Eu quero invitar-te a que puedas crer, que puedas predicar um evangelho que crees. O evangelho é poderoso, porque é um tesouro, é um mensagem, e é uma pessoa. Ele é Cristo, Cristo em nós outros, o mistério revelado. O predicador necessita ser intencional em buscar resultados. Eu já vivi muitos testemunhos com o Senhor, mas sem dúvida, os maiores e melhores foram aqueles que eu me puse para caminhar sobre as águas. Senhor, se sos vos, porque era portenho Pedro, não? Se eres tu, invita-me a que camine nas águas. Ele tuvo a fé, ele tuvo a ousadia. Pero quando começou a mirar ao seu redor, viu tanta tempestade, havia olas, ele começou a dudar. E ele, Senhor, ele começou a hundir-se. Pero mientras ele tinha a fé, ele estava caminhando sobre as águas. O Senhor te está invitando hoje para que camines sobre as águas. Jesus não perdia tempo, os apóstolos tampouco. Sempre que o evangelho era anunciado, produzia o fruto de sua predicação. Qual era o fruto? A recompensa. Eles tinham. Houve uma época tanto transformadora, tão transtornadora, que a palavra diz que o sudor de la frente sanava enfermos, que a sombra de los apóstolos passando sanava enfermos. É impressionante, tamanha a fé. E o Senhor disse ainda a ele habla coisas tão interessantes. Ele mira um monte e diz: se tenham uma fé do tamanho de um grão de mostaça, você pode mover o monte de um lado a outro, descer o monte, baixa de um lado a outro, descer ararocho, baixa de um lado a outro, transladar costas. É impressionante. Mas quando ele disse do tamanho de mostaça, é porque ele é o menor grano de toda a terra. Então ele está dizendo: não hace falta ter uma grande fé, creas que eu sou aquele que vou a ser. Vachas, há um nome do Senhor, e o Senhor manifesta muitos nomes: Jeová Rafá, Jeová Quirê, pero há um que diz que Jeová é nossa bandeira. Déjame decirte uma coisa: sabe o que quer dizer bandeira? Quando iam à la guerra no passado, eles sempre levavam uma bandeira da tribo adelante. Sabe por quê? Jesus é nossa bandeira, Deus é nossa bandeira, porque Ele vai adelante, abrindo Ele caminho, liberando favor. Ele é gracioso, Ele é poderoso, aleluia. Esse semestre, nosso principal enfoque é pagar a deuda da predicação, pero não é pagar hablando, é pagar esperando e produzindo o resultado da predicação. Não é hablar por hablar, é hablar com fé. Dice comigo: eu vou predicar generando poder e fé. Aleluia, aleluia. O terceiro ponto que eu quero falar é que o evangelho necessita ser predicado de maneira pura. Diz comigo: o evangelho necessita ser predicado de maneira pura. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 2,
dice, solo quiero que me respondan a eso. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? El libro de Gálatas, el apóstol Pablo pasa básicamente todo el libro diciendo a los Gálatas que ellos están mezclando la ley con gracia. Es tan interesante porque hay otro versículo que dice así: ¿por acaso ustedes fueron salvos por la fe en Cristo Jesús y ahora quieren perfeccionarse mediante la ley? ¿Acaso la misma gracia que te fue suficiente para sacarte del reino de las tinieblas no es la misma que te llevará a perfeccionarte? Interessante, não? Porque eles pensavam, não, eu fui salvo mediante a graça, mediante a fé, e o resultado foi graça. Pero eles começaram a dizer, pero para melhorar-me como persona tenho que usar a lei. Claro que não. A mesma graça que te salvou é poderosa também para transformar tu vida, tu caráter. Amém? ¿Crees en eso? ¿Crees que es una verdad de la parte de Dios? Bueno, muitos predicadores, lamentablemente, não predicam o evangelho de maneira pura. Colocam muitas mesclas com diversas teologias ou filosofias. Confiesso que a lei tem poder. A lei é boa. A lei apunta a Cristo. Sem a lei, nós nunca teríamos a possibilidade de saber que não teníamos capacidades de auto-salvar-nos. Pero isso nos saca, lo que estou falando são os atributos da lei. A lei é o caráter de Deus. A lei tinha poder, tinha resplendor. Tanto que Moisés, quando bajava del monte, ele tinha uma luz. E ele colocava um velo sobre seu rosto, para que a luz da presença del monte, com ele Senhor, da presença do Senhor, não pudiera matar a nadie, porque era uma luz tão forte. Pero qual é o problema da lei? É que a luz desvanece. A luz, com o tempo, a palavra de Deus, a luz da lei, da presença da lei, se vai apagando. Pero sabe o que passa com a luz da graça? Resplandece e aumenta, não diminui. A lei, quando Moisés tinha ele contato com o Senhor, era uma imensidão de luz, uma super luz. E depois, quando ele bajava del monte, a luz de a pouco ia diminuindo. Pero chegava um ponto que se acabava, que não hacía falta mais el velo, pero a luz de Cristo não, porque a palavra diz que eu conosco a Cristo, e quanto mais quero conhecer mais, e quanto mais de Cristo, mais me torno como Ele. Ou seja, quanto mais de Ele, mais luz somos. Mateus 5 diz que nós somos sal de la terra e luz del mundo. Quanto mais conhecemos a luz que é Cristo, mais somos transformados em la luz que é Cristo. É totalmente ao contrário. A luz da lei se vai diminuindo. Eu já fiz parte de uma igreja da lei, quando era mais jovem. Eu confesso que havia dias que eu estava cheio de luz. Pero depois, quando contemplava a lei, se diminuía, porque eu me dava conta que eu não era capaz de cumpri-la. Então, em um momento era cheio, pero quanto mais contemplava a lei, mais me dava conta que eu era inadequado, que eu era ineficiente comparando-me com a lei. Eu não tinha capacidade de segui-la de maneira plena. Então, o que quero tratar de dizer é que, conhecendo a Cristo, eu me torno cada dia mais semejante a Ele. Conhecendo a lei, eu cada dia mais desvaneço. Faz sentido? Pablo dizia que o Espírito foi transferido em Gálatas. Pablo dizia que o Espírito foi transferido por las obras que demandam de la fé. Isso significa que se o Evangelho não é predicado de maneira pura, o Espírito não pode ser transferido. Puedes poner Gálatas 3, por favor. Então, o que está dizendo é, se Pablo dizia que o Espírito que nos salvou foi através de aceitar o mensagem, a demanda de aceitar, crer no mensagem, se nós hacemos qualquer tipo de distorção do mensagem, como vamos a poder ser salvos ou crer? Então, quando eu quero dizer que o evangelho necessita ser predicado puro, necessitamos apontar a Cristo. Qualquer tipo de mezcla pode afetar o mensagem. 1 Coríntios 2:2 diz assim. E isso é muito impactante. Presta atenção, já estou terminando. Me decidi, más bien,
estando entre ustedes a no saber cosa alguna, excepto de Jesús Cristo e de este crucificado. Capaz, eu quando leí a primeira vez este versículo, eu não me di conta de la profundidade de este mensaje. El apóstol Pablo, que é conhecido como o apóstolo com mais sabedoria de todo o tempo, ele dijo: eu decidi não saber nada, sobre nada. A única coisa que quero ser especialista é Jesus em uma cruz, passando por um processo de crucifixão. O apóstolo Pablo decidiu não saber nada, además do evangelho. Ele sabia muito, não é um tonto falando, não, é o maior apóstolo do Novo Testamento. Ele está dizendo: eu decidi não saber nada, não quero saber nada. Sabes, eu já falei antes, pero predicar um evangelho é muito simples. Eu pinto o quadro de Cristo e a pessoa cambia, segundo a aparência de Cristo. É sobre Cristo. É muito interessante porque nós temos os cursos acá e em los cursos muitas pessoas perguntam, querem saber nossa opinião sobre todos, sobre política, sobre estado econômico, sobre nossa opinião sobre os chismes del mês. Pero déjame decirte una cosa, regresar a 1 Corintios 2:2. Los que hacen seminário vão a saber que pastor Tiago hace isso. Pastor, me dá igual, não me importa, porque ele tomou a decisão de ser um especialista em Jesus Cristo. Nós devemos parar de pensar nas coisas. E tua opinião sobre isso? Deveríamos falar mais sobre política no púlpito. Deveríamos dar mais a opinião da igreja. Posicionar-nos delante disso. Pero o apóstolo Pablo nos ensina que ele decidiu não saber nada, sobre as outras coisas. Por que ele tomou esta decisão? Porque ele se deu conta que todo era estercóleo. Não sou eu falando. Ele está dizendo em Filipenses 3:7. Então ele se deu conta que nada vale saber das outras coisas. Se estamos falando, vamos falar de Cristo. Se estamos sacando um tempo para aprender algo, aprendamos de Cristo. Seamos especialistas em la crucifixión, en el perdón de los pecados. Hay muchas personas que hablan, pero bueno, ustedes predican mucho amor, y la ley, y la justicia. Déjame decirte una cosa, en la cruz la justicia besó la gracia. Hubo redenção e justificação. De nada vale enfocar-nos em la lei quando temos la graça, que é uma aliança superior. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: por que vocês estão falando sobre isso? Vamos falar de Cristo. Por que estão falando de chisme? Vamos falar de Cristo. Por que estão falando sobre medicina? Aleluia. Déjame decirte, darte um conselho, que nós seamos pessoas cristianos com o coração queimando, cheio de pureza e de fé. O apóstolo Pablo, escrevendo a seu hijo em la fé, dijo assim: que seas um exemplo de pureza, de fé, de madurez, de conhecer de la palavra, que nós podamos tomar isso como nosso, que nós seamos um exemplo de um evangelho puro, de um coração queimando e cheio de fé. Déjame decirte uma coisa, o quarto ponto: o evangelho necessita ser predicado com manifestação de this is power, poder. 1 Coríntios 4:20 diz assim. Queria chamar Natan. Porque nada vale predicar e não haver manifestação. Né? Porque o reino de Deus não é questão de palavras, sino de poder. Dice comigo. Reino de Deus não é questão de palavras, sino de poder. Dunamis. O evangelho necessita ser predicado com manifestação de dinamita, de poder. Para isso, o Senhor nos deixou muitas ferramentas. Não é como deixar-nos uma missão e não dar-nos as ferramentas, sino que Ele nos deu as ferramentas. E a palavra vai dizer que ferramentas são os dones espirituais. Todo aquele que hable e profetize, todo aquele que tenha fé sane, todo aquele que conozca a graça de Deus pueda transpassar este mensagem. Aleluia. Por lo tanto, todos devemos buscar
ser expertos en eso. Son nuestras herramientas. Imaginar, estou passando por uma coisa muito difícil em minha casa, eu tenho herramientas. O Senhor nos deu herramientas, porque o reino de Deus não é questão de palavras solamente, sino de poder. É muito lindo falar. Ustedes escucharam me hablando, pero não é só questão de palavras. Eu quero invitar-te a que agarres as herramientas. Imaginar passando por uma dificuldade sem as herramientas. Não vayas a la guerra sem a armadura que Deus te deu. O Senhor nos comissionou, pero Ele nos deu uma espada, um escudo, um casco, um cinturão. Ele nos deu as ferramentas. Se estamos passando por uma dificuldade, é muito interessante porque a história conta que há um profeta chamado Ezequiel. Ele se deparou com um montonaço de morte e o Senhor disse: profetices para que achas vida, para que acha vida. Algumas coisas importantes. Todo predicador do evangelho necessita ser bautizado por el Espírito Santo. Antes de salir, os apóstolos foram invitados a serem cheios do Espírito Santo. Hechos, capítulo de número 1, verso de número 8. Pero quando venga o Espírito Santo sobre ustedes, recibirão dunamis, e serão mis testigos tanto em Jerusalém, como em toda Judéia, Samaria, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, ustedes serán llenos en el lugar donde están, porque estos estaban en Jerusalén. Después ustedes serán enviados, pero no serán enviados sin las herramientas, porque las herramientas serán aquellos las cosas que te ayudarán en el camino. No vayan a la guerra como sin las armaduras que el Señor nos ha dado. El Señor te dio una herramienta. Acá es tu Jerusalén. Bueno, estou há alguns anos em la igreja, não muito, há pessoas que estão mais, pero eu já escutei muito pessoas que têm o chamamento de ser enviadas, missioneiros. Pero escúchenme, este versículo é uma enseñança muito profunda. Vas a ser cheio, vas a produzir poder, vas a edificar algo. ¿Dónde estás? E depois vas. Pero ¿dónde estás primeiro? Vas a receber poder acá. Há pessoas que dizem, pero no outro lugar tem mais poder. Eu dudo muito. Pero bueno, eu escute. Acá temos muito poder. Aún mais os jovens, não? Pero te quero dizer uma coisa. Serem revestidos de poder em Jerusalém. Sabes, estamos começando um semestre mais. Eu quero dar-te as ferramentas, que é o poder. O evangelho que nós predicamos não é só palavras que salvam, que transforma, também é poder. Eu quero invitar-te a que ingresses voluntariamente. E se não é voluntariamente, vas estar mesclado aí e vas a receber também. Assim como o apóstolo Pablo. Pero mais que nada, o testemunho daquele que está pedindo, está recebendo, é maravilhoso. Se supieras el agua que eu tenho, me pedirias vos de beber. Quem agarrou, agarrou. O Espírito Santo, Ele nos deu ferramentas, mas o Espírito Santo também é Deus. Foi assim o princípio da igreja, já leímos. Assim deve ser hoje, antes de sair a predicar, vamos a ser cheios. Eu creio que será o semestre de maior multiplicação, de maior quantidade de bautismo, pero antes, nós estamos sendo preparados. Seremos cheios. Dinamite, power, poder. Segundo ponto, eu quero dizer-te, busque novos dones espirituais. É como um jogo, há níveis, pero todo está disponível. Em sua apresentação a la igreja de Corinto, o apóstolo Pablo ele disse que a apresentação, o primeiro capítulo, ele disse assim: ustedes que têm os 9 dones espirituais. Nós fomos chamados a ser cheios. E nós também fomos chamados a buscar novos dones. Guiche, nunca profetizei, será hoje. Eu nunca sanei enfermo, será hoje.
Eu nunca tive a capacidade de ver o futuro. Bueno, seas bem-vindo ao ambiente apropriado. De ver, oír, viver coisas que nunca vivimos antes. Eu estava falando a mi discipulado essa semana. Os anos passarão, porque a palavra de Deus diz que todo passa. Imagínate em um par de anos com tus hijos, ou se já tens hijos, já podes hacerlo. Pero eu me imagino, todavía não tenho hijos, pero sentado com eles e contando-lhes, mira, uma vez eu he vivido isso com o Senhor. Uma vez eu profeticei, uma pessoa foi sanada. Uma vez em minha melhor idade, porque eu posso dizer que eu di mis melhores anos ao Senhor. Eu não economicei, eu não ahorrei meu tempo. Eu di o melhor em mi melhor. Eu não esperei estar mal para dar para o Senhor. Eu estou vivendo a melhor temporada do Senhor, minha melhor idade, os frutos da minha juventude. Eu estou dando ao Senhor. Eu posso dizer que eu di e estou dando a melhor temporada ao Senhor. E não há nada melhor. Eu me imagino sentado com meus filhos, contando-lhes a história, aumentando a fé de eles, dizendo: venga, orem comigo e vão a ver que os céus se abrirão, porque eu sou testigo. O Senhor hizo comigo, hizo com tu mamá e vai ser contigo também. Isso é lindo, é passar algo que eu não he recebido. Então eu quero invitar-te que puedas disfrutar de isso. Busque novos dones espirituais. Há caminho claro a ser seguido. Neste sentido, todo começa por el bautismo del Espírito Santo e naturalmente su principal señal, las lenguas. Pero depois é só o começo. Pastor tem uma frase, pastor tem 40 anos e sempre está dizendo no presbitério: eu apenas estou começando. Se ele com 40 anos, 20 anos de ministério está solamente começando, quanto mais nós outros, que realmente estamos começando. Eu quero invitar-te a que busques os melhores dones. 1 Coríntios 14, 24 hasta 25 diz assim: pero se uno que não crê ou uno que não entende entra quando todos estão profetizando, se sentirá repreendido e juzgado por todos, e os secretos de seu coração quedarão al descoberto. Assim que se postrará ante Deus e lo adorará, exclamando: realmente Deus está entre ustedes. Lo que quero dizer, a profecia. O apóstolo Paulo nos enseñó que é o melhor dom, porque ele abre o coração del ímpio, ele cuenta os secretos del ímpio, e não há nada que seja capaz de posturar-se delante del Senhor, de Deus vivo. A primeira coisa, em la lei, que Moisés subindo al monte, o Senhor disse: não puedes ingressar, tienes que sacarte las sandálias. A lei implica muitas coisas. E o Senhor a la mujer samaritana disse: solo tienes que querer, solo tienes que creer. Marcos 16:16 diz que todo aquele que nele crê e seja bautizado será salvo. Coma, aquele que não crê não será salvo. A condição é crer. Se a condição para receber salvação é crer, quanto mais para receber poder. A fé vem por el oír. E mientras estou falando, tu coração está queimando e vas a profetizar, vas a descobrir os secretos do coração de los outros. Aleluia. Oh Espírito Santo. E o último ponto, para que nós podamos orar: proporcione o ambiente para a manifestação de poder. Nós costumamos aconselhar as pessoas que nunca foram bautizadas e estão em meio da célula e querem ser bautizados por el Espírito Santo. Nós decimos assim: por que não hagas uma célula diferente? Solo buscando o bautismo do Espírito Santo. Eu tenho algumas memórias. Eu he vivido alguns discipulados que havia tanta manifestação de vida de Deus que eu não queria parar. Eu quero invitar-te. Em momentos como este, de ajuno, de conferências, momentos específicos, não? Momentos específicos. Eu he visto o Senhor fazendo muitas coisas, o Senhor transformando. É a perspectiva del cego de Jericó. Eu era cego, pero agora veio. Eu era cego, agora veio. Eu tinha uma vida transtornada, eu tinha debilidades, eu tinha problemas personais, pero agora veio. Eu quero que tenhas a experiência de ver. Todas as vezes que a Bíblia, a maioria das vezes que a Bíblia diz a respeito de ver, de visão, está falando sobre receber.
Joel 2:28 dice que en los últimos días toda carne recibiría, sería revestida por poder y todos profetizarían. Eu quero criar um ambiente, eu quero invitar-te que pongas de pé.